Essa coisa que eu falei do Building Public é uma Sim. coisa legal que eu tô vendo algumas pessoas até fazendo no LinkedIn. Constrói uma empresa em público, como o próprio nome diz, sem muita criatividade. Por exemplo, o cara vai lançar um SaaS, aí ele começa a desenvolver, aí ele mostra como é que é a campanha, como é que foi a UX que ele desenhou e tal, e ele vai contando os desafios. Acho que o podcast podia ter um pouco disso também. Essa ideia é maneira. Construindo em público. Isso é legal. O podcast. Mas o que a gente quer construir, Daniel, e por quê? Cara, eu achei super interessante porque saiu recentemente um artigo, vários artigos, na verdade, de muita gente que voltou da SXSW e que tem falado naquele conflito, né? Porque a gente vive essa era de extremos. Então, é o cara que discute, home office com presencial, branding com performance. Agora, a discussão da vez é generalista ou especialista. Você viu essa discussão? O pessoal tá falando que os especialistas estão com data para acabar. Por conta de inteligência artificial? Também, por várias coisas, vários contextos, mas por conta da exponencialidade, da transformação do conhecimento necessário, da inteligência artificial. O lance é ser generalista. Agora o lance é ser generalista e eles justificam que o lance é ser curioso, mas, cara, pra mim nada adianta o cara que é generalista que só vai até a página 2 e o cara que é especialista e não se atualiza. Quando a gente fala de aprender os fundamentos e aprender a aprender, a gente chega naquela discussão da filosofia, que a filosofia é um fundamento que vem sendo usado há milênios, séculos. Talvez séculos seja mais preciso. O Doc é um cara que tá fazendo falta. Cadê vai ter você, muito Daniel? mais precisão histórica e metodológica do assunto. Mas, para mim, a filosofia é um dos fundamentos que você, como líder, como técnico, como generalista, como profissional, se você dominar, vai te dar muito mais armas para trabalhar. Mas aí o que é o conceito? Então, a gente tá criando uma EdTech, é isso? Uma empresa de conteúdo, de educação para o mercado geral, mercado corporativo. A gente está criando uma EdTech para o mundo corporativo, mercado corporativo, mundo corporativo, e que talvez um dos grandes conceitos seja grande parte do conhecimento novo vem do quê? Da interseção de conhecimentos antigos. E a gente então não vai falar só sobre filosofia. Não só sobre filosofia. Mas a gente vai começar por filosofia. Podemos começar com filosofia. Ó, tá lá, pegou o foco? Diário Estoico, né? Ryan Holiday e Stephen Hanselman. Cara, eu tô vendo isso aqui na biblioteca de muitos líderes, muitos gestores, muitos inovadores, líderes e líderes, né? Homens e mulheres de todos os gêneros possíveis. Mas você acha que tem esse espaço aí no mercado pra galera... É isso que eu tô te falando. Vamos começar pela filosofia. Eu acho que a tese é um pouco mais ampla. Sim. Mas eu acho que filosofia é o mais óbvio pra você ter essa intersecção. E eu acho que tá meio hype, né? Mas aquele hype bom, né? Não aquele hype que vai ter moda e vai passar. Outro dia eu tava... Minha transição recente, né? Que eu saí de co-CEO de uma empresa e aí a gente tava recebendo um novo líder lá, um novo gestor, e aí eu pergunto, o que você gosta de ler como líder? Ele falou, cara, eu gosto muito de ler Sêneca. Aí o pessoal ficou assim, crente que o cara ia falar, sei lá, Adam Grant, Malcolm Gladwell, agora lançou um Sêneca. E aí eu olhei, né? Eu gosto muito de olhar a reação das pessoas nessas horas. Todo mundo assim, de olhar regalado, eu falei, legal pra caramba, né? Ler Sêneca que te ajuda a ser um líder melhor. Então, assim, não é hype no sentido de vai passar. E o Diário Estoico é legal, porque você a cada dia pode ler uma das lições. Então, sei lá, estamos lá, aqui, ó. Caí em fevereiro, era pra cair em março. Ó, vamos pegar aqui, 17 de março. Aí tem lá, é um trecho de Epicteto, do discurso de Epicteto, que ele fala assim, tu não és teu corpo e teu penteado, mas tua capacidade de escolher bem. Se tuas escolhas forem belas, tu também serás. Que bom, né? Bonito. Porque gente que não nasceu naturalmente bonito pode fazer boas escolhas e ficar bonito. Aí ele sempre pega e coloca como você pode aplicar esse trecho, essa citação de Epicteto, na prática. Fala na prática. E esse na prática muitas vezes passa por gestão. Então, ele fala aqui, né? É aquela fala do filme Clube da Luta. Você não é o seu emprego, nem quanto ganha ou quanto dinheiro tem no banco, nem o carro que dirige, nem o que tem na sua carteira. Obviamente, nosso amigo Epicteto nunca viu esse filme ou leu o livro. Mas, ao que parece, o consumismo dos anos 90, 1990, existia na Roma Antiga também. E ele faz todo dia tem uma citação. Acho que esse é um dos livros mais vendidos da Amazon hoje, né? Cara, muito provavelmente... Sempre tá na lista, né? É um dos livros mais lidos pelos novos líderes. E tá ocupando espaço de muitos autores apenas corporativos. Então acho que pode ser um ponto de partida. Eu acho que o ponto da galera voltar e querer ler clássicos decorre do fato até de que muitas das coisas, né, aquela famosa máxima de nada se cria, tudo se copia.
Então, quando você vai ler, vai retomando os clássicos, seja filosofia, outras áreas do conhecimento, você começa a ver muita referência de coisas hoje que são muito sucesso, que, cara, foram de alguma forma recicladas. Esse daqui é um caso meio óbvio, porque na verdade ele não plagia, na verdade ele faz as efetivas citações. Mas é muito comum você pegar, por exemplo, eu acho que, por exemplo, a administração de muitos anos pra cá virou quase uma prateleira de autoajuda, né? Você pega quase todo livro de administração, ele foi ficando meio que de autoajuda, autoajuda. E, cara, você não sabe de onde vêm aquelas lições, mas muitas delas vêm ancoradas em clássicos que alguém tinha conhecimento. Eu acredito que a maioria das pessoas tem conhecimento e transforma aquilo ali. Então, eu acho que a galera tá querendo talvez beber da fonte para ter um conhecimento mais profundo, né? E eu acho que o desafio da nossa jornada, da nossa iniciativa, é como conseguir trazer clássicos, e aí eu acho que a tese é um pouco essa, não só da filosofia, mas de todos os conhecimentos da humanidade, porque a humanidade, cara, produz e produziu muita coisa interessante nos últimos séculos, milênios, e isso não é acessível pela maioria das pessoas. Quando muito você vai ter acesso a isso, talvez na escola ou na faculdade de alguma forma, ninguém se aprofunda. Agora, como trazer isso de maneira prática para que as pessoas realmente se tornem melhores gestoras, melhores líderes? Eu acho que esse é o desafio, né? Cara, você falando me deu um insight aqui que uma das coisas que a gente sabe que a gente vive é um mundo exponencialmente veloz, né? Cada vez mais rápido, até aceleração acelerando. E fica muito difícil você se manter atualizado num mundo assim. Então, quando você fala da biblioteca do gestor, do líder, do inovador, do profissional, muito do que está ali vai ficar datado rápido. E aí tem um livro que é do mesmo autor do Psicologia Financeira, Morgan Housel, que o nome é O Mesmo de Sempre. Que a tese dele é exatamente no mundo que muda tão rápido, como é que você, pelo menos, cria uma base sólida, olhando para aquilo que não muda nunca. E aí, quando você pega clássicos, quando você pega filósofos, quando você pega o conhecimento da humanidade que perdurou ao longo dos anos, claro que a aceleração do mundo nos próximos 100 anos vai ser, sei lá, 200 vezes maior do que foi nos últimos 100 anos. Né? Até aquela citação do Ray Kurzweil que os próximos 100 anos vão ser igual aos últimos 20 mil anos. Mesmo essas coisas que duraram ao longo de um tempo, numa aceleração menor, a probabilidade delas continuarem ao longo dos próximos anos é maior. Então, a fala de Epicteto, de Sêneca, de Marco Aurélio, talvez dure mais do que um autor contemporâneo que está olhando o mundo de maneira profunda, mas num espaço de tempo curto. Então, acho que fortalece um pouco essa tua visão, né? Então, vamos pegar esse conhecimento que perdurou ao longo do tempo, vamos cruzar ele para quê? Para formar líderes profissionais, homens, mulheres, né? Pessoas melhores ao longo do tempo.